Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, que a graça e a luz daquele que venceu as trevas, nosso Senhor Jesus Cristo, resplandeçam em vossos corações neste dia. Amados, em nossa jornada terrena, somos constantemente confrontados por escolhas cruciais, encruzilhadas onde o bem e o mal se digladiam, cada vez mais se gladiando pela primazia em nossas vidas, onde o inimigo ele é astuto, enganador e não cessa de nos bombardear com propostas sedutoras, miragens de poder e prazer, que sob uma fachada brilhante escondem o vazio e a destruição. Talvez você se sinta hoje o peso dessas tentações, o sussurro de promessas vãs que ecoam em suas mentes. Quem sabe se encontre diante de decisões difíceis, onde o caminho aparentemente mais fácil e vantajoso se revela. Na verdade, isso é uma armadilha sutilmente preparada pelo nosso inimigo. E é para você, amado irmão, irmã, que luta contra as seduções do mundo, que hoje trago uma mensagem de alerta e fortalecimento, inspirada na própria palavra de Deus, onde Satanás disse, na tentação que Jesus suportou, se prostrar aos meus pés, tudo te darei. Esta frase ecoa a tentação primordial, onde o engodo mais antigo e persistente do inimigo, que se manifesta de diversas formas em nossas vidas cotidianas. Mas, em contrapartida, temos a resposta gloriosa de Jesus, o exemplo perfeito de resistência e fidelidade, mas que nos ensina a discernir o engano e a escolher o caminho da vida abundante em Deus. Vamos nos preparar cada vez mais nossos corações, as nossas mentes, e que o Espírito Santo nos conduza a uma profunda compreensão desta liberdade poderosa. O tema central é simplesmente essa, onde é a mensagem. Satanás disse, se prostrar aos meus pés, tudo te darei, desmascarando a sedução do poder e escolhendo a adoração verdadeira. Irmãos, a frase, se prostrar aos meus pés, tudo te darei, resume a essência da tentação satânica, a oferta de poder e domínio em troca de adoração e submissão. Esta é a estratégia milenar do inimigo, que desde o Éden busca desviar o coração humano da adoração exclusiva a Deus, oferecendo atalhos ilusórios para o sucesso, a felicidade e a realização. Mas nós, como cristãos, somos chamados para discernir este engano, a reconhecer as diversas faces dessa tentação em nossas vidas e resistir firmemente, seguindo o exemplo de Jesus, que rejeitou categoricamente a proposta de Satanás, reafirmando cada vez mais a sua fidelidade ao Pai e ao seu propósito terreno e o seu ministério ao qual o Pai lhe confiou e o seu compromisso com a adoração verdadeira. A tentação do nosso Senhor que passou no deserto foi o auge da proposta satânica. Para compreendermos a profundidade e a atualidade desta mensagem,
Vamos voltar para o relato bíblico da tentação de Jesus no deserto, onde aconteceu um episódio crucial em seu ministério terreno, onde o embate entre o bem e o mal se manifesta de forma dramática e reveladora. Após 40 dias e 40 noites de jejum e oração no deserto, Jesus, em sua humanidade, experimentou a fome e a vulnerabilidade. Neste momento de fragilidade física e espiritual, Satanás se aproximou, buscando desviar Jesus de sua missão e de seu propósito divino. A tentação culmina no terceiro e último assalto do inimigo. Novamente o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Nesta passagem, vemos Satanás apresentar a Jesus a oferta máxima, que é o domínio sobre todos os reinos do mundo, a glória e o poder terrenos, em troca de um único ato de adoração. É a proposta tentadora de um reino sem cruz, de poder sem sacrifício, de glória sem sofrimento. É o atalho ilusório para o sucesso, a promessa vazia de satisfação plena através do poder mundano. O versículo 10 de Mateus capítulo 4 está escrito assim: então Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Esta é a resposta firme, amados, contundente e libertadora de Jesus à tentação satânica. Com autoridade divina, convicção inabalável, Jesus Cristo repreende Satanás e reafirma o princípio fundamental da adoração exclusiva a Deus. Ele citou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, demonstrando seu profundo conhecimento das Escrituras e sua total submissão à palavra de Deus. A resposta de Jesus não é apenas uma rejeição à proposta de Satanás, mas também uma declaração de princípios para todos nós. Ele nos ensina que a verdadeira adoração pertence unicamente a Deus, que nenhum poder terreno, nenhuma riqueza material, nenhuma promessa vã do inimigo pode se comparar à glória e à alegria de servir ao Senhor e permanecer fiel ao seu propósito. Diante do que nós vivemos hoje, no nosso contexto, a nossa cultura, no contexto histórico e cultural do primeiro século, tá? A tentação de poder e domínio era particularmente relevante, muito relevante. O mundo humano era marcado pela busca incessante por poder político, riqueza material e glória terrena. Foi na época de Jesus. A proposta de Satanás ecoava os valores e ambições daquela época, tornando, me corrigindo aqui, a tentação ainda mais sedutora e compreensível para o público daquele tempo. Teologicamente, falando com vocês, que a tentação que Jesus suportou no deserto, ela revela a natureza do conflito espiritual que permeia a história humana. É uma batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre a adoração verdadeira e a idolatria, entre a vida abundante em Cristo e a escravidão do pecado e do engano. A vitória de Jesus sobre a tentação é um prenúncio de sua vida final sobre o pecado e a morte e nos oferece esperança e capacitação para resistirmos às tentações em nossas próprias vidas. No versículo 10 do capítulo 4 de Mateus, se conectam diretamente com o tema. Satanás disse: se prostrar aos meus pés, tudo te darei.
A tentação de Satanás a Jesus é a personificação desta proposta enganosa. A oferta de tudo em troca de adoração. E a resposta de Jesus, adora o Senhor seu Deus e só Ele preste culto, é um antídoto para toda tentação. É o caminho para a liberdade e a fidelidade a Deus. A adoração é um ato exclusivo, reservado unicamente a Deus, irmãos. Prostrar-se diante de qualquer outra entidade, seja o poder, a riqueza, o sucesso, o reconhecimento humano ou qualquer outra forma de idolatria, é desviar-se do caminho da verdade e entregar-se ao engano de Satanás. A resposta de Jesus, ela nos convida a refletir sobre a quem estamos realmente adorando em nossas vidas e a reafirmar o nosso compromisso com a adoração exclusiva, sincera a Deus. Amados irmãos, a tentação de prostrar-se para receber tudo se manifesta de diversas formas em nossas vidas cotidianas. No nosso mundo contemporâneo, somos bombardeados por mensagens que nos incentivam a buscar o sucesso a qualquer custo, a priorizar o poder e a riqueza acima de tudo, a idolatrar a imagem ou o status por reconhecimento humano. Na psicologia, a busca incessante por poder e reconhecimento pode gerar muita ansiedade, frustração, vazio existencial e relacionamentos superficiais. A ânsia de poder ter tudo pode nos levar a sacrificar valores importantes, a comprometer a nossa integridade, a nos afastar dos nossos princípios e da nossa fé. Espiritualmente, amados, ceder a esta tentação é desviar o nosso coração da adoração a Deus. É trocar o tesouro eterno por miragens passageiras. É entregar a nossa alma ao engano do inimigo. A palavra de Deus nos adverte repetidamente sobre os perigos da idolatria, da cobiça, do amor, do apego ao dinheiro, que são manifestações da tentação de prostrar-se para receber tudo. Podemos encontrar várias analogias bíblicas que ilustram os perigos de ceder à tentação e a importância de seguir o exemplo de Jesus Cristo na adoração exclusiva a Deus. Adão e Eva no Éden, a tentação original, em Gênesis capítulo 3, também envolvia uma promessa de tudo: ser como Deus, conhecer o bem e o mal. Em troca de desobediência a Deus, Adão e Eva cederam à tentação e colheram as consequências amargas do pecado e a separação de Deus. Acã e o anátema. A história de Acã, que está no livro de Josué, capítulo 7, nos mostra os perigos da cobiça e da idolatria. Acã cedeu à tentação de tomar para si objetos consagrados a Deus, ou tudo que brilhava aos seus olhos. A cobiça e a concupiscência dos olhos, e trouxe consequências desastrosas para si mesmo e para todo o povo de Israel. Judas Iscariotes. Judas, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14 e 16, Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 5. Judas cedeu à tentação da ganância e traiu Jesus por 30 moedas de prata, ou tudo que ele achava que o dinheiro lhe daria. Sua escolha o levou à ruína espiritual e à morte trágica. E temos outros exemplos ainda, amados. Rei Salomão, em seu terceiro reinado inicial, buscou sabedoria e prosperidade em Deus, mas em seus anos posteriores desviou-se do caminho, acumulando riquezas, poder e mulheres, cedendo à tentação do tudo que o mundo podia oferecer e se afastando da adoração exclusiva a Deus. 1 Reis, capítulo 11. Herodes,
Herodes Antipas, influenciado pela sua esposa Herodias, cedeu à tentação do poder e do reconhecimento humano, ordenando a morte de João Batista para agradar a seus convidados. Mateus capítulo 14. Sua busca por aprovação humana o levou a cometer um grave pecado e se afastar da justiça de Deus. Quem dirá dos líderes religiosos nos tempos de Jesus? Muitos fariseus, saduceus buscavam poder, o reconhecimento e a aprovação humana acima da verdade e da justiça de Deus. Eles cederam à tentação de prostrar-se diante da opinião pública e das tradições humanas, em vez de adorar a Deus em espírito e em verdade. Amados, nós temos que nos atentar sobre a tentação de tudo e a prostrar-se. Amados, temos uns exemplos também nos dias atuais, né? Vou citar dois aqui rapidamente. Lucas era um crente, jovem, talentoso, ambicioso. Ele recebeu uma proposta irrecusável de trabalho, um salário altíssimo, uma posição de destaque em uma empresa multinacional. No entanto, para aceitar o emprego, Lucas teria que comprometer seus valores cristãos, trabalhar em horários incompatíveis com sua vida espiritual e se envolver em práticas questionáveis. Lucas se vê diante da tentação de prostrar-se diante do sucesso profissional e da segurança financeira, em detrimento de sua fé e de seu relacionamento com Deus. Temos também Ana, uma jovem líder cristã que começa a ganhar reconhecimento e popularidade em suas redes sociais e em sua igreja. Ana se sente lisonjeada pelos elogios, pelo crescente número de seguidores, e ela começa a buscar cada vez mais o reconhecimento humano, a se preocupar excessivamente com sua imagem e adaptar a sua mensagem para agradar a plateia. Ana se encontrou diante da tentação de prostrar-se diante da idolatria da fama e da aprovação humana, em vez de buscar a glória de Deus e a fidelidade ao Evangelho. Amados irmãos, meu irmão, minha irmã, eu peço a Deus sobre nossas vidas neste dia e vou começar a orar por esperança, vitória, unção e avivamento. E vou declarar: resistam à tentação de prostrar-se para receber tudo que o mundo lhe oferece. Desmascarem o engano de Satanás que promete falsas riquezas e prazeres passageiros em troca da vossa adoração. Escolham o caminho da adoração verdadeira, o caminho da fidelidade a Deus, o caminho da vida abundante em Cristo Jesus. Eu declaro que vocês receberão discernimento espiritual para reconhecer as artimanhas do inimigo, força para resistir às tentações, sabedoria para fazer escolhas sábias e coragem para permanecerem firmes na fé. Eu profetizo que vocês experimentarão a verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento e a plenitude de vida em Cristo, ao adorarem somente a Deus e servirem somente para Ele. Recebam a unção para resistir à idolatria do poder, da riqueza e do reconhecimento humano, unção para viver em santidade e integridade, unção para proclamarem a verdade do Evangelho a um mundo sedento por esperança e libertação. Eu profetizo avivamento em nossas vidas, avivamento em vossas famílias, em vossas igrejas, em vossa nação.
através da adoração exclusiva e sincera ao Deus vivo que tudo vê. Preparem-se, irmãos, para receberem a plenitude da bênção de Deus em vossas vidas. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos humilhamos diante de Ti neste momento, reconhecendo, Pai, a nossa fragilidade e a nossa tendência a sermos enganados pelas seduções do mundo. Nós, Pai Celestial, confessamos que muitas vezes somos tentados a nós prostrarmos diante de falsos ídolos, a buscarmos a felicidade e a realização em coisas passageiras e vazias. Nós te pedimos, Senhor, por perdão por todas as vezes que desviamos o nosso coração da adoração exclusiva a Ti. Neste momento, meu Pai, clamamos por libertação e transformação. Agora, quebra as correntes de idolatria que nos aprisionam. Liberta-nos da cobiça, da ganância, do amor ao poder e ao reconhecimento humano. Dá-nos um coração íntegro, um coração totalmente voltado para Ti, um coração que Te adora em espírito e em verdade. Derrama sobre nós, ó Pai Celestial, a Tua unção, o Espírito Santo, unção de discernimento, de resistência, de adoração verdadeira. Abra nossos olhos espirituais para vermos a falsidade das promessas de Satanás e a beleza da Tua verdade, que são vãs e vazias, tudo engano, tudo engodo. Abra nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz em meio ao ruído do mundo. Abra o nosso coração para recebermos o Teu amor e a Tua graça transformadora. Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós Te pedimos por força e capacitação para resistirmos às tentações, para rejeitarmos as propostas vãs e vazias do inimigo e para permanecermos firmes no caminho da adoração exclusiva a Ti. Que a nossa vida seja uma testemunha da Tua glória, um reflexo do Teu amor, uma oferta de adoração sincera e constante. E agora, Pai, em fé, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos a libertação, a transformação, a unção e a força que o Senhor tem para nós. Nós cremos que o Senhor está operando em nossas vidas neste momento, capacitando-nos para vivermos como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém e amém.